Pensa só, e se as teorias psicológicas mais importantes do século XX não tivessem saído de um laboratório, mas das profundezas da mente de um homem que arriscou a própria sanidade para explorá-las? Pois é, para Carl Jung, a psicologia era exatamente isso. Então, bora mergulhar em como os sonhos, as visões e os conflitos internos dele deram origem a ideias que mudaram para sempre o jeito como a gente se enxerga. Com essa frase, Jung vira o jogo completamente. É como se ele dissesse, olha, para me entender, não comecem pelos meus livros, comecem pela minha vida. As teorias dele não eram exercícios acadêmicos, sabe? Eram, na verdade, o mapa que ele foi desenhando enquanto navegava por essa jornada interna que muitas vezes foi bem perigosa. Os textos foram a consequência da vida dele, e não o contrário. E aqui a gente já vê o grande paradoxo do Jung. Por fora, a vida era a de um médico suíço. Tudo certinho, quase sem grandes acontecimentos. Mas por dentro era um universo fervilhando, caótico e, para ele, muito mais real e importante. Era desse solo fértil e às vezes bem assustador que todas as sementes do trabalho dele começaram a brotar. Então, vamos começar por aqui, por essa vida de dois mundos. A gente vai explorar essa divisão que existia na cabeça de Jung desde pequeno, um conflito que no fundo deu o pontapé inicial para a busca de uma vida inteira por respostas. E olha, isso não era, sei lá, imaginação de criança, uma brincadeira, não. Era uma experiência muito real e, às vezes, bem angustiante. Essa dualidade foi o motor de toda a investigação dele sobre a psique. É daqui que nasceram as sementes de ideias como a persona, aquela máscara que a gente usa em sociedade, e a sombra, tudo aquilo que a gente esconde. Então, de um lado, tinha a personalidade número 1. Esse era o garoto comum, sabe? Tentando se encaixar, preocupado com a escola, com as coisas do dia a dia. Mas aí, tinha a número 2. E essa era outra história. Era como se fosse uma consciência ancestral, um velho sábio que se sentia meio deslocado no tempo, mas super conectado a algo muito maior, ao mundo dos sonhos, da natureza, dos mistérios. Pois é, aí que a coisa fica séria. Porque essa tal de personalidade número 2 não era só uma fonte de sabedoria. Ela também era um portal, uma porta aberta para experiências poderosíssimas e bem perturbadoras. Eram eventos que o mundo aqui fora simplesmente não conseguia explicar e que exigiam uma atenção do Jung de uma forma visceral. Essa citação mostra bem o começo dos sonhos que ele chamava de luminosos. Imagina só, sonhos com uma carga tão sagrada, tão potente, que deixavam ele ao mesmo tempo maravilhado e completamente apavorado. Eram visões que desafiavam a religião tradicional e que o chamavam para um caminho totalmente diferente, um caminho direto para as profundezas da psique. Esse sonho foi basicamente o chamado à aventura dele. Uma visão chocante que veio de um lugar totalmente desconhecido lá dentro dele mesmo e que o mundo comum não tinha como explicar. Esse sonho não foi uma coisinha qualquer. Ele marcou Jung para o resto da vida e o forçou a procurar respostas muito, mas muito além do convencional. Ok, agora a gente chega num ponto de virada fundamental. Aqui, Jung já é um psiquiatra estabelecido, respeitado. Mas ele toma uma decisão consciente radical. Parar de fugir e, em vez disso, confrontar as figuras que estavam surgindo de dentro da sua própria mente. Olha só como tudo aconteceu rápido. Em outubro de 1913, ele tem essa visão terrível e, claro, a primeira coisa que pensa é, tô enlouquecendo. Mas aí, poucos meses depois, em dezembro, ele decide conscientemente enfrentar isso de frente. A partir daí, ele começa uma jornada de exploração interna que duraria anos. Ele estava cruzando uma fronteira sem volta, arriscando a própria sanidade em nome do conhecimento. E essa frase, ela captura o momento exato da rendição. É o ponto crucial em que ele para de resistir e começa a descer de forma controlada no inconsciente. A partir daqui, ele não é mais uma vítima das visões dele. Ele se torna um explorador do seu próprio abismo. Bom, essa jornada aterrorizante toda rendeu um verdadeiro tesouro. Agora, a gente vai ver como o Jung saiu dessas profundezas com um mapa totalmente novo da psique humana, cheio de conceitos que, olha, a gente usa até hoje. E para navegar nesse mundo, ele não foi de mãos abanando, não. Ele criou uma técnica revolucionária, a imaginação ativa. A ideia era, em vez de descartar as visões como loucura, tratá-las como se fosse uma paisagem real, um lugar com habitantes com quem ele podia, e mais, ele devia conversar.
E o mais importante de entender aqui é que essas figuras, como o Philemon ou a Ânima, não eram só personagens de sonho para ele. Eram partes autônomas da psique dele. E foi conversando com elas que ele começou a mapear a estrutura do inconsciente e a perceber padrões universais que mais tarde ele chamaria de arquétipos. E esse diálogo com essas figuras levou Jung a uma pergunta fundamental. De onde vêm essas imagens? Se elas não são só minhas, da minha história de vida, então de quem são? A resposta para isso foi uma das maiores sacadas dele, a ideia dos arquétipos. Então, o que é um arquétipo, afinal? Pensa nele como um instinto psicológico. É como uma forma de bolo vazia que todo ser humano já tem na mente. A nossa vida, as nossas experiências, é que são a massa que vai preencher essa forma. A gente não herda a imagem de mãe, por exemplo, mas a gente herda a predisposição para ter a experiência de uma mãe e tudo o que isso significa. E o Jung não ficou só na teoria, não. Ele vivenciou os arquétipos na pele de forma bem intensa. Nesse sonho, a mensagem era clara. Ele precisava matar o Siegfried, o herói, para poder superar o que ele chamou de inflação do ego. Ou seja, para não cair na armadilha perigosa de se identificar demais com as imagens heróicas e achar que era o todo-poderoso. Ok? Depois dessa viagem intensa para o mundo interior, Jung tinha um novo desafio pela frente. Como trazer todo esse conhecimento de volta para a vida real? Como tornar o invisível em algo visível para o resto do mundo? Ele entendeu que a jornada dele não era só sobre ele mesmo. Tinha um propósito coletivo. A missão dele, a partir daquele momento, passou a se construir uma ponte entre o mundo consciente do dia a dia e o mundo vasto do inconsciente. E não só para ele, mas para a cultura ocidental como um todo. E a resposta que ele encontrou foi construir. Literalmente, ele sentiu que só palavras e papel não davam conta do recado. Ele precisava de algo concreto, uma confissão de fé em pedra. E daí surgiu a Torre de Bollingen. Mas olha, aquilo não era uma casa de veraneio. Era a manifestação física do seu eu mais profundo. Um lugar onde o mundo de dentro e o mundo de fora finalmente se encontravam. Era ali que ele se sentia em casa. E agora a gente chega na nossa parte final, as reflexões da Torre. Aqui, vamos ver as grandes conclusões a que Jung chegou, já mais velho, sobre o significado de toda essa jornada e da própria existência humana. Para Jung, o grande objetivo da vida não era felicidade ou sucesso no sentido que a gente costuma pensar. O objetivo era se tornar uma pessoa inteira. E a esse processo ele deu o nome de individuação. É a jornada de uma vida inteira para se tornar quem você realmente é, em sua totalidade, integrando todas as partes, tanto a luz quanto a sombra. E isso tudo nos leva à última e mais profunda questão. Depois de uma vida inteira dedicada a mapear os cantos mais sombrios da mente, para quê? Qual é, afinal de contas, o propósito de a gente ter consciência? E aqui está a resposta do Jung. Ele concluiu que a nossa consciência tem uma tarefa quase cósmica, a de acender uma luz na escuridão. Cada pessoa que explora seu próprio mundo interior não está só se curando ou se conhecendo melhor, está, na verdade, adicionando um pouco mais de consciência ao universo. Essa foi a jornada de Jung. E no fim das contas, é o convite que ele nos deixa.